Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 da CVC Corp. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea e temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência: português, inglês ou espanhol. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês ou espanhol, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia www.cvccorp.com.br/RI, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativá-la para fazer perguntas. Orientamos que elas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da CVC Corp, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CVC Corp e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, Fábio Mader, CEO, e Felipe Gomes, CFO e diretor de Relações com Investidores da CVC. Passarei a palavra ao senhor Fábio Mader. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é o meu primeiro call de resultados. Muitos de vocês já me conhecem de CVCD e do passado, ou de nossas reuniões desde o momento que eu assumi a liderança da companhia. Assumi a posição de CEO em 16 de janeiro desse ano. Tenho 3 passagens pela CVC, se somar as 3 passagens, estamos falando de 15 anos de companhia. Queria aproveitar aqui também, fazer um agradecimento ao Fábio Godinho, que liderou a companhia desde junho de 2023 até essa data do dia 15 de janeiro. Continuamos apresentando o resultado do quarto trimestre de 2025 e o resultado fechado do ano de 2025. O Felipe irá apresentar daqui a pouco os resultados também, mas gostaria de destacar alguns dados, como, por exemplo, a margem EBITDA acima de 30% na CVC Corp, que é um número bastante expressivo, geração de caixa recorde desde a pandemia e a contínua melhora operacional refletida na relação entre despesa e receita, a melhor dos últimos anos. Eu estou agora no slide 3, ressaltando um plano de continuidade de um trabalho que foi iniciado em junho de 2023. Dentro desse trabalho, a gente tinha desenhado 3 verticais, sendo a primeira vertical, que nós chamávamos de Back to Basic, a segunda de Foundation, e essa terceira fase, onde nós vamos falar bastante sobre crescimento e inovação. Para essa fase, eu estou apresentando a estrutura, o novo comitê executivo da companhia. Vocês vão verificar que muitas das pessoas que fazem parte do comitê já estavam na companhia. Nós temos aqui apenas 2 novos integrantes no comitê executivo, mas eu quero passar por cada um deles. Primeiro, começando pelo Ricardo Pinheiro. Ricardo Pinheiro assume a vertical de clientes e operações, ele estava na posição anterior de operações e CSC. A Renata Gianotti assume a nova diretoria de gente, que passa a se reportar para mim. A Renata tem mais de 20 anos de companhia, ela estava reportando para o Felipe Gomes e agora ela vem fazer parte do comitê executivo com uma missão importante que eu também vou falar um pouquinho sobre a transformação cultural nesses próximos anos. Emerson Belan assume a vertical de vendas,
O Belan está na companhia também desde o início do projeto. Ele estava liderando o CVC e Experimento. Agora ele assume também as outras empresas do grupo do Brasil, como, por exemplo, Rextur Advance, Trend Operadora, Visual Turismo e Conectas. Bob Rossato é o novo integrante do comitê executivo, ingressou na companhia para assumir uma nova vertical, que estamos chamando de Digital. Também vamos falar bastante sobre essa nova vertical. O Bob tem mais de 29 anos de experiência no setor de turismo, foi fundador da segunda maior empresa online do país, a Viajanet, que a posteriori ele fez a venda para a Decolar. Também trabalhou na Decolar em 2 passagens, sendo a sua última há mais de 3 anos. É uma pessoa que conhece muito do setor de turismo, principalmente o setor de turismo digital, e ele vem aqui liderar essa transformação digital, que eu também gostaria de falar um pouquinho mais adiante. A posição de produtos, que é a posição que eu me encontrava anteriormente, ainda não está ocupada, então eu estou assumindo aqui, eu estou nesse momento, fazendo as 2 posições. Assim que a gente tiver o nome, eu vou estar divulgando para todos. O Felipe Gomes, nosso CFO, ele também está com um novo escopo, ele assume também, além de suas funções anteriores, ele assume a estrutura de Revenue Management e Pricing, que anteriormente estava sob a minha liderança na área de produtos. Agora a gente cria uma vertical de rentabilidade e o Felipe passa agora a liderar todo o P&L da companhia, inclusive o processo de precificação da empresa. Paulo Palaia, tecnologia. O Palaia não tem novo escopo, mas sem dúvida nenhuma tem um papel super importante, porque tudo que nós estamos falando passa por tecnologia. Uma pessoa que tem aí também mais de 20 anos de experiência no setor do turismo, que passou por companhia aérea, pela própria CVC no passado, e ele que vai estar liderando aí essa fase de tecnologia junto com os demais membros do comitê executivo. E o Diego Garcia é o nosso Country Manager da CVC Argentina, responsável pelas marcas Almundo, Biblos e Ola, tem mais de 36 anos de experiência no setor e ele continua aqui com a gente também, fazendo parte do comitê executivo. Nós tínhamos desenhado 3 pilares estratégicos, sendo algumas, a primeira vertical, iniciada como Back to Basic, a segunda como Foundation. Essas 2 a gente chamou de Turnaround. Evidentemente, se vocês olharem aqui na tela, eu estou no slide 4, no item que eu comentei sobre crescimento e inovação, nós criamos 4 pilares que nós vamos dar foco e vamos trabalhar com mais profundidade. O primeiro pilar, cliente no centro, ou seja, que todas as decisões da companhia sejam baseadas no cliente, transformar a experiência em valor. Eu acho que esse é um foco importante. Nós temos um trabalho muito grande liderado pelo Pinheiro, de redesenhar toda a jornada do cliente, seja no momento que o cliente esteja o processo ainda aspiracional da mídia digitais, Instagram, TikTok, YouTube, naquele momento, como que ele enxerga a CVC, no momento que ele está fazendo o processo de cotação da sua viagem, ou no momento de compra da sua viagem, ou no momento entre a viagem e a compra, que aquele é o momento que nós vamos trabalhar muito o cliente dentro dessa jornada e, evidentemente, durante a sua viagem e o pós-venda. Ou seja, todo esse mapeamento da jornada, a gente passa a ter a estrutura agora, mensurando qual que é a qualidade de entrega da CVC para que a gente possa redesenhar os processos da companhia, fazendo com que a companhia continue sendo a empresa mais reconhecida do ponto de vista de experiência ao cliente no consumo de viagens do Brasil. No segundo pilar, nós vamos falar bastante de transformação digital. Quando a gente fala de transformação digital, é melhorar o site da companhia, a experiência do site, é melhorar a experiência do aplicativo da companhia? Sim, é também melhorar esse Customer Experience, liderado pelo Bob, motivo pelo qual o Bob vem fazer parte da companhia. É mais profundo que isso. É como fazer com que hoje a empresa seja mais eficiente,
usando as tecnologias que estão disponíveis, como, por exemplo, a inteligência artificial. Hoje a companhia tem mais de 10 iniciativas já acontecendo de uma plataforma de IA que nós chamamos de CVC Flow, onde essas iniciativas, seja na área de financeira, ou seja na área de clientes, seja na área de revenue management, seja na área de vendas digital, onde hoje nós também já estamos usando a tecnologia de IA para que o cliente possa ser assistido quando as lojas estiverem fechadas, essas iniciativas vêm para fazer com que a companhia seja mais eficiente entregando o melhor serviço ao cliente. E o Bob Rossato tem também um papel importante, que agora está preparando o lançamento da companhia nas plataformas digitais, como, por exemplo, Google Flights, Skyscanner, Kayak, todos esses metabuscadores que todos nós conhecemos muito bem. Hoje a CVC Corp não participa desse ambiente digital e agora nós estamos prontos para fazer parte também deste mercado que a CVC hoje não explora. Do outro lado, nós vamos falar bastante de rentabilidade, olhar com mais profundidade oportunidades de crescimento de margem, para que a gente possa fazer com que a empresa seja mais eficiente, essa eficiência seja passada por preço, para que a gente possa ter mais competitividade, ou seja passada por margem, como eu mesmo comentei anteriormente. E, evidentemente, geração consistente de caixa, fazendo com que a gente reduza a alavancagem da companhia. Só para que todos tenham uma ideia, todos os colaboradores da CVC Corp, Brasil e Argentina, passa esse ano ter, dentro da sua meta de bônus anual, a redução da alavancagem da empresa. Por quê? Porque todos têm um papel importante. Toda essa eficiência, toda essa tecnologia que nós vamos usar para melhorar a eficiência da companhia é um trabalho de todos, não é um trabalho somente aqui da vertical do Felipe Gomes, que lidera a vertical de rentabilidade da companhia. Globalização da CVC Corp, esse é um item também muito importante. No ano passado, a gente colocou bastante energia na globalização, trazendo a marca Conectas para dentro do nosso portfólio de empresas. Conectas é uma tecnologia que a gente vende os hotéis para empresas fora do Brasil, né? A gente tem visto o Brasil crescendo a quantidade de pessoas, né, de estrangeiros visitando o país, e como que essas pessoas, esses estrangeiros, comprem um grupo brasileiro, para que a gente possa suprir aqui o nosso portfólio para essas empresas fora do Brasil. A gente iniciou, eu vou mostrar um pouquinho adiante como que está hoje o Conectas dentro da companhia, mas hoje já tem um volume bastante importante que eu gostaria aqui de ressaltar, e vocês vão acompanhando esses números nos próximos call de resultados. E tudo que eu estou comentando, desde o cliente, da importância do cliente, da importância de criar valor ao cliente, como a transformação digital, fazendo com que a companhia participe do ambiente de vendas digitais puro, melhorando, integrando as lojas, né, desses ambientes, app e site, que é o Phygital, que a gente vem falando desde os últimos call de resultados, como também a rentabilidade, essa disciplina de custo, essa disciplina de caixa, que é super importante, a globalização da companhia. Não tem como não falar sobre uma transformação cultural, porque no final são as pessoas que vão fazer com que isso aconteça. Então a transformação cultural, nós trabalhamos muito nesses 2 anos e 8 meses, dentro desses pilares que eu comentei. Nós falamos muito sobre a cultura de vendas da companhia. Agora nós vamos colocar 3 novos elementos dentro da cultura. O primeiro, o cliente no centro. O segundo, a transformação digital, que eu já comentei bastante aqui. E o terceiro, o data-driven, fazendo com que toda a companhia tome decisões através de dados, ou seja, preparar com que a empresa esteja mais apta a tomar decisões baseada em dados. Por isso, toda essa jornada que eu comentei aqui, liderado pelo Pinheiro, vai ajudar muito que a gente possa trazer isso para o dia a dia da empresa. Agora eu vou para o slide número 6, esse é o meu último slide, depois eu vou passar a palavra para o Felipe Gomes. Nesse slide é uma continuidade do que a gente vinha apresentando no call. O primeiro fala sobre produto exclusivo, e aqui, produto exclusivo, vocês vão observar que o quarto trimestre de 2025, a gente está com 20,3% das vendas no Brasil são de produtos exclusivos.
houve aqui uma queda de 3 pontos percentuais comparado com o quarto trimestre de 2024, e aqui muito em função de um trabalho, né, e aqui estava na minha posição anterior, e o número, né, evidentemente, no quarto trimestre foi 20,3%. A gente teve aqui um comportamento das companhias aéreas que trabalharam uma redução de preço, principalmente no último semestre do ano passado, e isso, evidentemente, fez com que rapidamente a estrutura de produtos redesenhasse o portfólio de produto, olhando a margem, olhando o capital de giro, ou seja, para que a gente não tivesse aqui nenhuma deterioração da margem. Então, esse é um trabalho que vocês vão observar nos próximos trimestres, que esse número vai ter uma variação muito em função da dinâmica de mercado que a gente sabe fazer muito bem. Quando a gente olha formas de pagamento alternativas, no quarto trimestre de 2025, nós estamos com 60% cartão de crédito, ou seja, também vem aí numa redução trimestre contra trimestre, muito em função aqui de duas alavancas importantes: uma, aumento da penetração da venda do Pix, e a entrada do Santander aqui, onde a gente está usando o Santander numa mesa de boletos, e também fez com que melhorasse um pouco aqui o mix de produto, tirando do cartão de crédito. Indo para o item número 3, aumento de participação dos hotéis preferenciais. Esse também é um pilar muito importante que a gente vem trazendo também nos últimos calls de resultados. No último trimestre do ano de 2025, nós batemos 79,1% de hotéis preferenciais versus 20,9% dos demais hotéis. Em outubro do ano passado, nós desenhamos uma nova estrutura de produto internacional liderada pela Renata Seni, e a Renata estruturou toda a área de produto internacional, fazendo com que a gente fique mais próximo dos fornecedores internacionais, que é uma estratégia que a gente usa muito próximo aqui no Brasil, e isso vai fazer com que a gente evolua ainda mais os preferenciais. Lembrando que hotéis preferenciais faz com que a gente concentre volume naqueles hotéis que estão nos dando melhor margem, melhor serviço aos nossos clientes, e essa margem, evidentemente, faz com que a gente possa ser mais competitivo ou melhorar a rentabilidade da companhia. E no quarto, para fechar, é a primeira vez que nós estamos trazendo, que é a participação de clientes globais nas vendas do B2B. Anexo 7 do release, vocês vão ter todos os dados de abertura de loja. Queria deixar bastante claro que é muito importante a estratégia de abertura de loja. A partir de agora, começar a dividir com vocês o movimento de crescimento das vendas do B2B, uma vez que eu apresentei anteriormente com o pilar estratégico da companhia. No quarto trimestre, vocês vão observar, do ano passado, nós batemos 10,1%, ou seja, se a gente olhar em um ano, é um crescimento bastante considerável, crescemos 10 vezes em apenas um ano esse projeto. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos resultados do quarto trimestre de 2025 e o resultado fechado de 2025, então eu vou estar passando a palavra para o Felipe Gomes. Eu volto em breve. Obrigado, Mader. Bom dia a todos. Queria também aqui dar as boas-vindas ao Mader, que estamos fazendo a primeira divulgação de resultados juntos para esse novo ciclo de continuidade, como ele mesmo acabou de explicar. Passar um pouco aqui pelos destaques financeiros e operacionais e depois um pouquinho mais a fundo nos números. Então, agora vamos passar aqui pelo slide 8, onde a gente traz os destaques financeiros e operacionais do ano de 25. Né? O primeiro bloco é o bloco de crescimento, onde a gente traz informações sobre a quantidade de lojas abertas da companhia ao longo do ano. Então, nesse ano, a CVC Corp abriu 196 novas lojas, atingindo aí o número de 1.646 lojas em operação, o que ultrapassa o período pré-pandêmico de 2019. Dessas 196 novas aberturas, 160 novas franquias no Brasil, onde alcançamos aí 1.467 lojas entre CVC e Experimento, e 36 novas franquias na Argentina, alcançando 179 lojas da Almundo. Ali à direita a gente traz até uma matéria recente do dia 6 de março, onde mostra a evolução da CVC como top 10 franquias no Brasil, alcançando aí o 9º lugar, e ainda com números do terceiro trimestre de 25, então a gente continua subindo nesse ranking, o que é motivo de bastante orgulho para a companhia, e a manutenção do selo de excelência da ABF também para o ano de 2026 está mantido.
Seguindo ali no crescimento, em reservas confirmadas, a companhia cresceu 2,3 bilhões de reais em relação ao ano de 2024, um crescimento de 16%, sendo que no Brasil o crescimento de 13% versus 2024, que é fruto aí do sucesso na estratégia de globalização das marcas, que o Mader acabou de mostrar também. A gente até trouxe ali uma nova informação no pilar estratégico sobre a globalização do B2B. A Argentina com um crescimento robusto de 29% nas reservas confirmadas versus o ano anterior, que também é fruto aí do nosso posicionamento na retomada do mercado consumidor. Em receita líquida, tivemos um crescimento de 8%, que são 101 milhões de reais em relação ao ano de 2024, sendo que o Brasil cresceu 7%, boa parte disso vindo do desempenho do B2B, e a Argentina 10%, com também um forte incremento também das receitas do B2B, que está lá com a marca Ola. Quando a gente entra aqui no bloco de rentabilidade, a gente tem bastante orgulho de trazer aqui o nosso número de EBITDA do ano. Fechamos em 459 milhões de reais, um crescimento de 18% em relação ao ano passado, que é o nosso maior EBITDA também desde 2019. E a margem, a gente alcançou aí 31,8% de margem EBITDA na Corp, né? Olhando o Brasil e Argentina, que também era um número que a companhia vinha buscando bastante aí, ultrapassar os 30%, e no ano de 25 a gente já conseguiu chegar nesse patamar. E está até acima dos patamares de 2019, né? Então a gente vê ali que está 0,2 pontos percentuais acima do ano de 2019, anterior à pandemia. O lucro líquido ajustado chegou a 67 milhões de reais, né, mais do que o dobro do ano passado, e é o maior lucro líquido ajustado da companhia também desde 2018. No bloco de estrutura de capital, a companhia, ao longo de 25, teve uma geração de caixa operacional de 412 milhões de reais, 175 milhões de reais a mais do que em 2024, então uma redução da dívida líquida de 97 milhões de reais em relação ao último trimestre, o terceiro trimestre de 25, e com isso a alavancagem caindo aí para apenas 0,2 vezes o EBITDA ajustado, que reflete aí o nosso compromisso em desalavancar a companhia, né, através dos nossos resultados e de uma melhora de eficiência. Seguindo agora para o próximo slide, o slide que fala sobre o Brasil, né, então a gente traz ali o crescimento das reservas confirmadas em 12% no quarto trimestre de 25 contra o quarto trimestre de 24, e no ano um crescimento de quase 13% entre 2025 e 2024, alcançando aí quase 13 bilhões de reais de reservas confirmadas no ano de 25. Olhando para a receita líquida, né, o quadro superior à direita, tivemos um crescimento no trimestre de 2,2%, com uma queda no take rate de 10,1% para 9,2% trimestre contra trimestre, e no ano um crescimento de 7% na receita, alcançando aí praticamente 1,2 bilhão de reais no ano de 2025, e o take rate com uma queda de 9,8% para 9,3%. Então a gente destaca o desempenho da Rextur Advance, da RA, que é a nossa consolidadora de passagem aérea, que se mantém na liderança do mercado e cada vez mais trazendo aí clientes globais, o que vem ajudando bastante no crescimento, além do destaque para o Conectas e para a Nova Visual, que são companhias recentes no portfólio da CVC Corp, mas que ao longo de 25 tiveram um forte desempenho, ajudando bastante aí no crescimento do B2B. A gente fala um pouquinho no segundo quadro ali sobre a abertura de lojas. Então no quarto trimestre foram abertas 63 novas lojas, sendo que 65% delas fora das capitais, que continua em linha com a nossa estratégia aí de cada vez mais ir para o interior do Brasil, com a estratégia Phygital. Nas reservas confirmadas do B2B, um crescimento de 24% do quarto trimestre de 25 contra o quarto trimestre de 24, também, novamente, pela questão dos clientes globais. Quando a gente olha o EBITDA ajustado do Brasil, alcançamos aí 394 milhões de reais contra o ano passado, crescimento de 13%, e uma margem EBITDA no Brasil de 33%. Seguindo para o próximo slide, que é o slide número 10, a gente traz as informações da Argentina. À esquerda, em cima, então a gente tem ali uma queda nas reservas confirmadas em reais de 10,5% no quarto trimestre, chegando a 844 milhões de reais. Aqui a gente traz uma informação em relação à moeda constante, né, que é o dólar. Lembrando que na Argentina a gente tem grande parte das vendas em dólar, mas quando a gente consolida no balanço da CVC Corp, a gente traz em reais, então acaba que o câmbio tem aí uma certa relevância. Então, em moeda constante,
essa queda de 10,5% no quarto trimestre seria de 3%. Quando a gente olha no ano como um todo, a gente até teve um benefício do câmbio, então a gente vê um crescimento aí de quase 29% ano contra ano, chegando a praticamente 3,8 bilhões de reais, e em moeda constante seria de 25%. Na receita líquida, no quarto trimestre, a gente tem uma queda de 19,5%, chegando a 45,8 milhões de reais. Em moeda constante, a gente estaria falando aí de 13% de queda, com uma mudança no take rate, principalmente pelo aumento do B2B em relação ao B2C. Olhando o ano como um todo, né, em receita líquida, um crescimento de 10% ano contra ano, saindo de 222 milhões de reais para 245 milhões de reais, uma queda no take rate de 7,4% para 6,5%, pelo mesmo motivo que eu acabei de falar, questão do B2B ganhando relevância em relação ao B2C. A Argentina, né, a sua retomada, e ainda acreditamos com bastante espaço para continuar crescendo ano contra ano. Então, o primeiro destaque é a questão do nosso posicionamento nessa retomada do mercado consumidor. Então, a CVC Corp sempre acreditou bastante na operação da Argentina e acho que se preparou bastante aí para essa retomada que a gente vem percebendo no país. As reservas confirmadas que chegaram aí a 25% de crescimento de 2025 contra 2024, quando a gente já desconsidera a questão do câmbio. O take rate com impacto pela questão do B2B, aí é natural, lembrando que na Argentina o capital de giro é positivo, né? Então, a gente não tem um custo de estrutura de capital, o que permite até um unit economics tão bom quanto em outros produtos, onde existe uma necessidade de empregar capital de giro. E o EBITDA do ano atingindo aí 64 milhões de reais, que é 57% de aumento em relação ao anterior, e uma margem já de 26%, que são 8 pontos percentuais em relação ao ano anterior, que já é uma margem bem interessante da operação da Argentina. Seguindo para o próximo slide, o slide número 11, a gente traz aqui o consolidado da operação Brasil e Argentina, no que diz respeito à receita líquida e despesa, com algum destaque para o Brasil aqui em algum momento. Então, no primeiro quadro à esquerda, em cima, né, a gente traz a receita líquida da Corp como um todo, então a gente alcança aí 362 milhões de reais no quarto trimestre de 25, na companhia como um todo, e um take rate de 8,5%. Quando analisamos ano contra ano, alcançamos aí 1,4 bilhão de reais de receita, com take rate de 8,7%, um crescimento de 7,6% em relação ao ano anterior. No quadro central em cima, a gente traz a despesa de G&A sobre a receita líquida da companhia como um todo. A gente resolveu agora realmente trazer o Brasil e a Argentina, mas a gente deixa o Brasil embaixo como um destaque, né? A CVC Corp como um todo, no ano, a gente alcança 746,3 milhões de reais de G&A, uma relação de 51,7% em relação à receita líquida, né, uma melhora aí de alguns pontos percentuais, saindo de 55,3% para 51,7%. E embaixo a gente destaca o Brasil, porque a Argentina ainda tem algumas questões de câmbio, questão de algumas despesas são em pesos, a receita em dólar, então ainda tem bastante variação no mês contra mês dentro da Argentina, então a gente ali segrega o Brasil para mostrar que no quarto trimestre de 25, chegamos a 41,8% o ratio de G&A sobre a receita líquida, que é um número bem importante para a gente, que demonstra bastante o foco da companhia na eficiência operacional, e quando a gente olha o ano contra ano, até uma redução em números absolutos, né? A gente sai de 575,9 milhões de reais de G&A para 570,4, saindo de 51,5% de G&A sobre receita líquida para 47,6%, cada vez mais próximo aí dos 45%, que é o nosso objetivo. E no último quadro acima, à direita, ali, despesa de vendas, a gente alcança no ano 288,5 milhões de reais, um crescimento de 13,7%, que é abaixo do crescimento nas reservas, o que faz com que o ratio de despesa de venda sobre reserva confirmadas, ele caia de 1,8% para 1,7%, o que também é bem importante para a gente. Alguns destaques embaixo, então a questão do take rate, com essa queda de 9,3% para 8,7%, basicamente por questões de mix, então o B2B no Brasil ganhando mais relevância que o B2C,
e na Argentina, idem, e a Argentina também crescendo mais do que o Brasil nesse ano. Então, a composição desse mix é que faz com que tenha essa queda do take rate, mas, de novo, são unidades de negócio, são produtos que têm menos demanda por capital e possuem um custo de estrutura de capital menor até do que outros. Então, no todo, a gente vê como benéfico um pouco dessa mudança. No segundo destaque, a questão da redução do G&A no Brasil, né, que a gente já falou um pouquinho em cima, e a mesma coisa no terceiro destaque sobre as despesas de venda, caindo de 1,8% para 1,7% ao ano. Seguindo aqui para o nosso penúltimo slide, a gente também traz a informação consolidada do EBITDA, do lucro ajustado de 2025. Né? Então, primeiro a gente traz o Brasil ali à esquerda, depois a Argentina no meio e o somatório dos dois à direita em cima. Então, o Brasil encerra o ano com 394,3 milhões de reais de EBITDA recorrente, um crescimento de 13,2% em relação ao ano passado e uma margem de 32,9%, que também é bem interessante e é um número que a gente vem buscando bastante na companhia. A Argentina fecha o ano com 64,3 milhões de reais de EBITDA contra o ano anterior, um crescimento de 57%, e uma margem EBITDA também bem interessante, alcançando aí seus 26% de margem EBITDA. Quando a gente analisa os números consolidados, encerramos o ano com 458,6 milhões de reais de EBITDA, um crescimento de quase 18% ano contra ano e uma margem de praticamente 32%, uma margem EBITDA bem expressiva, como o próprio Mader destacou no início da apresentação. Embaixo, à esquerda, temos o lucro líquido, né, ajustado. Então, no quarto trimestre, encerramos com um prejuízo líquido ajustado de 3,6 milhões de reais, uma queda expressiva em relação ao ano passado, quando tínhamos fechado com um prejuízo líquido de 12,8 milhões de reais. Quando analisamos o ano, encerramos o ano com 67 milhões de reais de lucro líquido ajustado, contra 32,6 milhões de reais do ano de 2024, o que é mais que o dobro em relação ao último ano. E aí alguns destaques, como a gente já falou, a questão da margem EBITDA, no primeiro destaque à esquerda, e a questão do prejuízo contábil reduzido aí ano contra ano. Seguindo agora para o último slide da apresentação, que é o slide de estrutura de capital. À esquerda temos a geração de caixa operacional. A gente traz ali a informação desde 2023, então em 2023 tivemos um consumo de caixa operacional de 371 milhões de reais, em 2024 revertemos para uma geração de caixa operacional de 237 milhões de reais e fechamos o ano de 2025 com 412 milhões de reais de geração de caixa operacional, um incremento aí de 175 milhões de reais em relação ao último ano, que é um número de bastante orgulho aqui para toda a companhia. No quadro direito de endividamento geral, a gente percebe ali um pequeno aumento na dívida bruta, na debenture, basicamente aqui são juros que foram acruados nesse período, entre um trimestre e outro. O caixa, a gente encerra o quarto trimestre com caixa superior ao do último trimestre, do terceiro trimestre, 110 milhões de reais, e com isso uma redução da dívida líquida em praticamente 97 milhões de reais entre um trimestre e outro, encerrando agora com 101,8 milhões de reais, o que dá uma alavancagem de apenas 0,2 vezes, uma melhora expressiva entre o terceiro trimestre de 25 e o quarto trimestre de 25, de 0,3 vezes. Além disso, a gente continua trazendo aqui as informações dos recebíveis não antecipados, ou seja, eu encerro o período de 2025 com 448,8 milhões de reais na agenda de potencial antecipação de recebíveis de cartão de crédito e com uma antecipação acumulada de recebíveis de cartão de crédito de 1,1 bilhão de reais, o que dá um somatório entre dívida líquida e saldo de recebíveis de 819 milhões de reais no quarto trimestre de 25, também uma redução em relação ao último trimestre, ali na casa de 77 milhões de reais. Quando a gente olha o ratio de endividamento geral, né, quando a gente soma a dívida líquida mais o saldo de recebíveis contra o meu EBITDA dos últimos 12 meses, a gente alcança aí um índice de 1,8 vezes, que é também 0,3 abaixo do último trimestre, uma queda aí de 2,1 para 1,8 vezes. Com isso, eu encerro aqui a parte dos números e estamos à disposição para perguntas e respostas. Obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas.
Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta, enviada via chat, foi a seguinte: gostaria de saber como vocês estão vislumbrando o ano de 2026, tanto para o segmento de turismo quanto para a companhia como um todo. Do Vitor. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho então sobre o ano de 2026. Acho que o ano ele começa desafiador, né? Não somente para nós, né? Para a CVC, mas para toda a indústria do turismo. A gente tem alguns pilares desses desafios. O primeiro deles, a guerra, né, que não estava no nosso plano inicial, evidentemente, e a gente tem o ano de Copa do Mundo, que ano de Copa do Mundo também traz um desafio adicional, ainda mais esse ano que a gente tem uma Copa estendida, né, uma Copa de 45 dias, então também é um desafio, e ano de eleição. Né? Do outro lado, quando a gente fala, acho que para falar de guerra, eu queria até trazer aqui, apesar do número do Oriente Médio, ele percentualmente ser um número que representa pouco por nosso portfólio no geral, a gente tem acompanhado com bastante cuidado o tema do combustível, né? Agora, isso traz para nós uma oportunidade muito grande, como a empresa é muito posicionada no mercado de vendas de turismo assistida, e isso faz com que a gente consiga também movimentar o cliente que, porventura, tinha seu plano de viagem para aquela região, a gente acaba fazendo com que ele viaje para uma outra região. Ou seja, a gente tem essa capacidade de fazer esse movimento, seja para o cliente que já comprou a viagem, e aí, para que ele não cancele a sua viagem, a gente tem feito diversas ações para que ele não deixe de fazer sua viagem de férias, e ele não deixa de fazer, né? E a gente acaba trazendo outras viagens para ele, para que ele possa fazer a viagem em outros destinos, né? Então esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha a oferta de assentos, que hoje já está publicado no mercado nacional, hoje a gente tem hoje no Brasil doméstico 11,4%. Se a gente olhar hoje tudo que está publicado de março até o final do ano, a gente tem um aumento de oferta de assentos das companhias aéreas brasileiras de 11,4% e no internacional de 12,4%. O Inter ainda sem a oferta da Gol, né, que anunciou na semana passada a Gol Linhas Aéreas entrando no mercado de Nova York, Orlando, Paris e Lisboa com avião de 2 corredores, e evidentemente que esses são destinos muito importantes, estão entre o top 5 destino da companhia. Isso faz com que a gente também entenda que com esse aumento de oferta vai ter também estímulos para o mercado de lazer. Então a gente entende um ano desafiador, a gente entende, né, o cenário de guerra, principalmente do ponto de vista da parte do combustível, como isso impacta no preço do pacote. Em contrapartida, por nós sermos uma empresa muito assistida, faz com que a gente crie oportunidades, levando para o consumidor o melhor produto que está disponível hoje no melhor custo-benefício para ele. É nessa linha hoje que a gente está trabalhando. Eu vou falar depois, no final ali, eu comentei um pouquinho sobre eficiência. Isso, evidentemente, faz com que a gente também tenha alavancas para poder mitigar o efeito da guerra. A nossa próxima pergunta, também foi enviada via chat, é a seguinte: vocês enxergam margem para o aumento do take rate do B2C Brasil, B2B Brasil, Argentina e consolidado? Se sim, como pretendem atingir o aumento? Acho que essa pergunta também eu gostaria de responder. O Felipe, depois, se quiser fazer algum complemento, por favor, Felipe, fique à vontade. Queria agradecer o João Vitor, da Apex, pela pergunta. É, João Vitor, sim, a gente entende que sim, tem sim oportunidades de melhoria de take rate. É,
eu comentei um pouquinho, né, na minha apresentação sobre produtos preferenciais, e quando a gente fala de produtos preferenciais, tem duas linhas importantes que nós estamos trabalhando, já iniciamos, né, a gente iniciou isso há quase 2 anos. Uma que é o programa de parceiro preferencial, que faz com que a gente concentre volume nos clientes que têm nos fornecedores, né, que estão mais próximo da gente. Isso faz com que a gente tenha oportunidade de melhorar a margem, e a gente tem visto essa evolução. E esse ano, né, a gente iniciou agora, a gente, né, com a equipe do Internacional contratada em diversas regiões do mundo. O que que a gente fez aqui, só para você ter um pouco de entender um pouquinho desse trabalho? A gente fez uma separação da estrutura de produtos internacional, deixando uma equipe de produtos, a equipe, toda a equipe que faz criação de produtos e toda a equipe que faz criação de novos produtos, separada da estrutura de negociação, a estrutura de sourcing pura, fazendo com que essa estrutura de sourcing fique focada no fornecedor. E isso dentro, dando mais presença no dia a dia dos hoteleiros, seja ele no Brasil, seja ele fora do Brasil. Esse trabalho deu início em janeiro desse ano, no mercado internacional, e agora a gente já começa a colher frutos de uma melhora de não só de competitividade, mas também de possibilidade de ajuste de margem, de melhoria de take rate, com o produto preferencial ganhando tração agora no mercado internacional. Então, aqui é um pilar importante. O segundo é a nossa estrutura de revenue management. Se eu tiver que aqui colocar aqui para vocês, se a gente falar de 0 a 5, quanto nós caminhamos, né, em relação a essa precificação mais sofisticada, que eu tenho comentado bastante nas minhas reuniões com o mercado financeiro, a gente andou 2, né? Então, tem um trabalho ainda a evoluir, e dentro desse trabalho a evoluir, evidentemente passa por tecnologia, e a gente já tem visto tecnologia aqui, IA ou não IA, nós temos visto já bastante melhoria nesse processo de precificação. Então, essa composição de sofisticar o processo de preços dinâmico, mais melhoria ou crescimento do parceiro preferencial no mercado internacional, né, consolidar agora o mercado internacional no programa de parceiro preferencial, faz com que a gente tenha oportunidade aqui de margem. Tem outras oportunidades também, a gente tem visto a Argentina crescendo, né, o Almundo Online, né, o nosso site da Almundo está ganhando participação esse ano. Esse também é um trabalho, né, que a gente está colocando bastante foco nesse pilar que eu comentei de crescimento e inovação, e aqui tem uma margem também mais saudável. Então a gente também entende que tanto o Brasil quanto a Argentina, esse crescimento no digital puro vai também ajudar na composição de melhoria de take rate. E por último, falando a parte da eficiência, né? Aqui, né, todos nós aqui da empresa temos um trabalho muito forte de melhorar a eficiência da empresa. Aqui, por isso, né, tenho falado bastante da transformação digital, e essa transformação digital nós criamos na empresa esse ano, nós lançamos o nosso IA, nossa plataforma de IA, que nós estamos chamando aqui internamente de CVC Flow. E aí esse CVC Flow agora a gente escala ele dentro da organização, fazendo com que a gente melhore o serviço para o nosso cliente, seja o cliente final ou seja o nosso agente de viagens, mas também trazendo uma eficiência monetária na operação da empresa. E essa eficiência, no final, acaba repassando também numa melhor precificação, numa melhor margem. Então, acho que a resposta é sim. A nossa próxima pergunta, enviada via chat, é a seguinte: depois do pré-pagamento que foi feito no terceiro trimestre de 25, vemos que o endividamento da empresa está em patamares melhores. Quais ações podem ser esperadas para seguir com a desalavancagem? Bom, aqui é o Felipe falando. Bom dia, obrigado pela pergunta. O ano de 26, acho que a gente tem bastante opções aqui, né, para a companhia. Acho que, como foi falado na pergunta, a gente conseguiu fazer um pré-pagamento bem relevante da debenture ali no terceiro trimestre, quase R$ 200 milhões entre principal e juros.
E a gente continua, acho que com a mesma intuito, inclusive o Mader apresentou como um dos pilares aqui da gestão dele, de realmente continuar desalavancando a companhia, né? Então, é um ano, tem seus desafios, né? Ontem a gente teve a primeira queda de juros depois de bastante tempo, 0,25, acho que talvez um pouco menos que a gente esperava, mas pelo menos já é o início de um ciclo, então acho que é importante, isso já ajuda a companhia a desalavancar, né? Vamos ver em qual patamar a gente chega no final do ano, mas já é um alívio. Além disso, a gente continua no liability management nosso aqui, quase que diário, conversando com todos os players. Então, a gente tem sempre a opção de antecipar um pouco mais de recebível, que a gente tem uma taxa muito boa hoje de antecipação, né? Vem gerando aí abaixo de 109% do CDI e fazer pagamento da debênture, ou até mesmo uma nova dívida, dado esse novo momento da companhia, o rating melhor, a análise de crédito bem mais positiva para o nosso lado, talvez emitir alguma outra dívida que pré-pague essa, mas em condições melhores e mais alongada. Acho que além disso, né, a gente viu no quarto trimestre isso acontecer, a gestão nossa de capital de giro, quando a gente consegue, né, reduzir os dias da companhia, a gente também consegue ajudar bastante na desalavancagem, então é outro ponto que a gente vem trabalhando aí bastante já desde o início do ano, e acho que agora mais do que nunca para os próximos meses também. Então acho que é uma junção de alguns fatores, mas a gente continua nessa mesma linha de desalavancar a companhia e chegar no final do ano com uma dívida líquida menor do que a atual e com um nível de alavancagem menor do que o atual. Obrigado. A nossa próxima pergunta é da Janaína Brito, jornalista do mercado e eventos. Qual será o papel dos meta-buscadores dentro da estratégia omnicanal? Terão mais um canal de aquisição ou tendem a se tornar um canal relevante de conversão? E que tipo de cliente a CVC espera capturar nesses ambientes digitais que hoje não alcança em seus canais próprios? Bom dia, Janaína. Obrigado, viu, pela pergunta. Vamos lá, essa pergunta é super importante. Por quê? No sentido, né, eu falei bastante sobre a chegada, né, do Bob Rossato e a criação dessa estrutura digital, né? O Bob, você conhece muito bem, é uma pessoa que vem, né, dessa indústria digital, conhece muito deste mercado. Evidentemente, hoje, esse é um mercado que nós não atuamos com nenhuma marca do grupo. Se a gente olhar hoje o mercado de metabuscadores no mundo, e aqui no Brasil não é diferente, ele já representa mais de 30% hoje do volume de vendas de uma companhia aérea. Ou seja, é um volume bastante expressivo hoje dentro da carteira desse segmento. E a CVC não participa, né? A CVC Corp ou a CVC, aqui a CVC Viagens, na sua pergunta, que é mais focada para a CVC Viagens, e a CVC Viagens hoje não faz parte, né, deste mercado. O que nós estamos fazendo, né? Nós estamos estruturando a empresa para que a empresa possa agora também disponibilizar todo o portfólio de produto, que é uma fortaleza do grupo, né? Como eu comentei aqui do programa de parceiro preferencial, como eu comentei de uma estrutura de sourcing, né, dedicada não só dentro do Brasil, mas no mundo, com uma presença muito forte na hotelaria, ou seja, portfólio para nós é um grande diferencial, só que a gente não estava pronto ainda para poder entrar nesse mercado, e aqui seja ele por tecnologia, ou seja ele até por uma precificação que nós não abrimos mão, né, de trabalhar com preços iguais em todos os canais, seja ele na loja, ou seja ele no agente de viagem, ou seja ele no aplicativo e no site. Então nós tínhamos aqui que fazer um trabalho que foi feito na gestão anterior, né, na nossa gestão anterior, que nós chamamos de foundation. Então a gente foi preparando a empresa para chegar neste momento e poder entrar no mercado de meta-buscador. Se eu tiver que dar para vocês aqui uma ideia de tempos e movimentos, devemos iniciar o processo, as vendas em plataformas como, por exemplo, Skyscanner, dentro de 30 a 45 dias a gente já começa
a ver a companhia participando deste mercado. E evidentemente que aí todo mês a gente vai ver uma nova empresa aqui, uma nova plataforma, a gente entrando numa nova plataforma. Então, Kayak, Google Flights, Skyscanner, Agoda, na parte da hotelaria, né, se a gente for para os metas buscadores de hotelaria, a gente vai ver os nossos produtos. Este cliente que hoje não participa hoje do nosso portfólio, ele passa a ser um cliente muito importante para nós. Por quê? Porque nós vamos integrar, né? A gente já faz isso, mas cada vez mais integrar, Janaína, o ambiente físico do ambiente digital, né? Ou seja, a gente captura, né? A gente faz esse trabalho com esse cliente, traz esse cliente para dentro do nosso portfólio e esse cliente passa a ter a loja física da CVC para cuidar da sua viagem. É aqui que nós estamos colocando todo o nosso diferencial. Se vocês observaram na minha apresentação, eu falei muito sobre o valor do cliente, né? Nós somos a única empresa do setor que o cliente vai poder comprar ele via um desses metabuscadores, mas ele vai ter uma pessoa física, né, um humano cuidando da sua viagem, e a gente sabe que esse mercado é um mercado que tem muito frisson, então a gente precisa ter sempre, né, o cliente cada vez mais está dando valor à assistência e ele vai passar a ter uma assistência. Então, ele é um cliente que a gente não participa? Sim, ele é um cliente que não participa, mas a gente quer trazer ele para o nosso ambiente físico, que nós estamos chamando aqui de digital, para que no final, o que é mais importante? Que ele realize seu sonho, que ele viaja, que a viagem não tenha nenhum tipo de, né, de problema e que nós temos toda a base, todo o respaldo, toda a credibilidade da CVC para cuidar desse cliente. Esse é o projeto, esse é o plano e esse é o plano que vai ganhar muita velocidade no ano de 2026. E como eu disse, né, é uma receita nova, porque esse é um cliente que nós não estamos hoje participando. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta é do Christian Favaro, jornalista do Valor Econômico. Mader, pode repetir os dados de aumento da oferta internacional e doméstica no Brasil de março até o fim do ano? Além disso, como vocês estão monitorando a questão do preço do petróleo sobre passagem e sobre cancelamentos e redução de rotas? Já temos alguma sinalização das áreas do Brasil? Fora do Brasil, as empresas já começaram a fazer ajustes por causa da volatilidade do dólar. Bom dia, Christian. Prazer falar com você. Obrigado pela pergunta. Então, repetindo aqui os números, tá? Que hoje está publicado, como eu comentei, é o que está publicado hoje, oferta de assentos publicado hoje. Eu estou falando de dados da ANAC, tá? Que está publicado hoje de março até dezembro, tá? O nacional, que são as três empresas, nós estamos falando de 11,4% de aumento de oferta. Isso é o que está publicado Gol Azul e Latam. Se você aqui, só para trazer por companhia aérea, a Gol, nós estamos falando de um crescimento de 17,4% de assentos comparado com o ano anterior, Azul 5,2% de aumento de assento comparado com o ano anterior, e a Latam 11,2%. Tá? Então a composição aqui de share dá 11,4% a mais de oferta publicada no mercado doméstico comparado com o ano passado. Aqui fazer uma ressalva, né, Christian? Isso é o que está publicado, não necessariamente é o que vai ser voado, mas a gente tem visto que as variações têm sido pequenas em relação ao que tá publicado. Quando a gente vai para o mercado internacional, aí nós estamos falando de um aumento de 12,4% comparado com o ano anterior. Desse aumento que está publicado, 12,4%, não estão os voos de dois corredores que eu comentei aqui da Gol, né? A Gol vai aumentar bastante a capacidade dela no internacional, né? Colocando operações para Nova York, Orlando, Paris e Lisboa, então esse número ele tende a ser melhor do que esse. Quando a gente fala, então, agora indo para a segunda da sua pergunta, né? O que que nós vimos? O início de março, né, ele teve bastante cancelamento, principalmente, né, para a região do Oriente Médio, aí Catar e Emirates, que são os dois principais corredores para esta região.
Hoje essas companhias já estão operando, evidentemente, muito mais para trazer as pessoas que estão lá, mas a gente tem um fluxo corporativo indo beyond essas regiões e os clientes têm feito, têm viajado. Então a gente tem acompanhado, né, com bastante cuidado, né, para ver essa parte dos cancelamentos, porque sem dúvida nenhuma nós tivemos alguns cancelamentos nesse período, e aí entra um pouco do que eu comentei, né? Acho que essa é a parte importante, que é o cliente, quando ele cancela, a gente tem trabalhado o movimento para que ele faça um shift de viagem, né? Que ele vá para uma outra, que o cliente de férias, evidentemente, que ele possa fazer um outro destino, e deixa de fazer esse destino num próximo ano, num outro momento, né? Então, esse trabalho a gente tem feito para mitigar o processo de cancelamento. Quando a gente fala Quando você fala aqui, você comenta, né? Você pergunta sobre a questão do petróleo. Sim, a gente tem feito um acompanhamento também, principalmente com a parte, qual o impacto que dá no preço das passagens aéreas, seja no mercado internacional, seja no mercado nacional. Nós vimos o movimento de aumento de preço no mês de março. Para você ter uma ideia de quanto nós estamos falando aí de próximo de 17% o preço, estou falando aqui de preço de venda, tá? Não estou falando aqui o preço de períodos. Hoje, a média no mês de março do que nós vendemos comparado com a média do preço que nós vendemos no ano passado, nós estamos falando um aumento próximo de 17%, estou arredondando aqui para 17%. O que tem acontecido? O mercado do B2B, o mercado como Rextura Advance, o mercado como Trend, né, que é o mercado mais, o próprio Conectas, que tem um fluxo de clientes corporativos, esse cliente evidentemente não deixa de viajar pelo preço, então a gente tem sentido menos o impacto do preço. Quando a gente vai para a CVC Viagens, o que nós temos feito? A gente tem feito o que eu comentei aqui de melhor custo-benefício, tem trazido ao cliente, aqui essa é a magia da empresa Figital, né? Porque a gente tem sempre um consultor de viagens atendendo esse cliente e a gente tem feito um movimento para que ele vá para destinos que estão tendo ou que teve um menos impacto no aumento da passagem, ou que tem algum tipo de compensação no caso da hotelaria, e nós temos visto bastante oportunidades. A hotelaria tem feito o contrário, tem feito alguns movimentos contrários, né, de ações promocionais, e aí esses dois mix têm feito com que o cliente continuasse aqui o processo de compra. Mas esse é o desafio do dia a dia, Christian, esse é o desafio do dia a dia, né? Aqui o time nosso, todo o time, olhando e alimentando, seja o cliente através, né, do Instagram, Facebook, das mídias sociais, levando para eles o que tem hoje de melhor custo-benefício, seja a loja levando, trazendo aí através da consultoria para o cliente poder manter aqui as suas viagens de férias, tá bom? A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para o senhor Fábio Mader para as considerações finais da companhia. Queria agradecer a todos pela participação do call. Eu e o Felipe, né, e todo o time aqui de RI estamos à disposição para quem aqui não fez a pergunta e não deu tempo aqui da gente responder, ou tenha qualquer dúvidas adicionais, a gente vai estar aqui à disposição de vocês. Queria fazer um resumo rápido, né? Eu acho que é um pouco do que eu comentei aqui, das próprias perguntas que vieram, o desafio do ano de 2026, guerra, Copa do Mundo e eleição, e nós, evidentemente, aqui, nós da companhia, temos todo o trabalho aqui de fazer com que esses desafios sejam oportunidades, né? De que forma que nós estamos fazendo isso? Intensificando muito o trabalho de uma transformação cultural, colocando o cliente no centro, ou seja, o cliente ver valor, né? Isso é super importante. Então tem um trabalho muito grande de melhoria de serviços que a gente está fazendo
contratando produtos proprietários, seja aqui no Brasil, seja na Argentina. Por exemplo, na Argentina, né, nós tivemos aqui no ano passado e estamos trazendo para o ano 2026 operações proprietárias nossas para o Nordeste brasileiro, né, saindo de Rosário, de Córdoba, de Buenos Aires, ou seja, o cliente só consegue comprar voo direto com a gente, e isso a gente tem trazido também para o mercado brasileiro esse ano. Então a gente, né, vai intensificar esses produtos proprietários. Essa é uma forma, né, de mitigar o ano desafiador. Muito foco na eficiência, eu acho que vocês têm que. Isso é uma coisa que eu tenho falado bastante, eu, Felipe, todo o time temos falado bastante sobre a eficiência operacional da companhia, né? A gente tem aí um trabalho bastante intenso de digitalizar, né, a operação da empresa. Isso é muito importante para trazer uma melhor eficiência, né, um melhor atendimento ao cliente e uma melhor eficiência financeira também. Foco no same-store sales, né? Isso também é muito importante para nós. Nós abrimos aí próximo de 500 lojas nesses os últimos 2 anos e 8 meses. Agora nós vamos trabalhar muito próximo para fazer com que essas lojas, né, ganhem tração, seja as novas lojas, essas 500 novas lojas, que ela cresçam acima do ramp-up histórico da companhia, e um trabalho também muito forte junto com as lojas que nós estamos chamando, a gente chama aqui internamente de lojas maduras. Então tem bastante também, bastante iniciativa nesse sentido. Nós, né, anunciamos há pouco tempo, há menos de 30 dias, uma divisão na estrutura da loja, dividindo em 2 diretorias, e isso, né, para que a gente tenha também mais presença nas lojas maduras e fazer com que essas lojas possam estar também crescendo mais aí do que mercado, né? Continuamos criando produtos proprietários, como eu comentei, crescendo o programa de preferencial para que a gente possa conseguir repassar no melhor take rate, também, né, foi comentado aqui. E esse novo mercado endereçável, que é o digital puro, né, que é como fazer com que a CVC seja uma empresa relevante também, não somente no mercado físico, no mercado digital, mas também no site e no app. Então, nós também vamos falar bastante sobre esse mercado no ano de 2026. Acho que essas são as mensagens principais e, mais uma vez, obrigado a todos pela participação. A teleconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2025 da CVC Corp está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.